Tudo bem? Eu sou o Lucas, eu sou o coordenador pedagógico aqui do Colégio Pectros, do Ensino Fundamental 1 e do Ensino Fundamental 2. Estou aqui para a gente discutir duas situações, dois temas, e ver o que a escola pode ajudar nesse processo, ou qual a função da escola nesses dois processos. Um dos temas é a questão da educação, né? O que ela significa, essa palavra educação, na sua raiz, na sua etimologia, e o que a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky interfere nesse processo de educação. Então, o que a escola, enquanto instituição, pode acrescentar na questão da educação e pode facilitar a zona de desenvolvimento proximal de uma criança. O foco aqui são as crianças. O contexto a qual eu vou pensar e vou expor essa aula são as crianças. Então, quando eu falar de desenvolvimento humano, eu estou pensando no desenvolvimento humano de uma criança, para a gente atingir a plenitude desse desenvolvimento. Tudo bem? Então, a ideia principal é o que é a educação, o que é a educação, né? Na sua raiz, o que é a educação, o que é a zona de desenvolvimento proximal abordada por Vygotsky, tá? E o que é a escola enquanto instituição pode acrescentar, né? Pode acrescentar na questão da educação e pode facilitar a zona de desenvolvimento proximal de uma criança. Tudo bem? Bom, para a gente poder começar, eu vou contar rapidamente um pouco da minha história. Eu sou professor de matemática, né? Minha formação de base é matemática, eu tenho mais de 12 anos de sala de aula. E quando eu comecei a dar aula, foi logo depois do boom da questão do construtivismo, daquela imersão de ideias do construtivismo, e eu vi que os pensadores, que os teóricos estavam falando muito sobre a questão de educador, né? Transferindo ou mudando a ideia de professor para a ideia de educador. Essa questão me criou um pouco de estranhamento no início da minha carreira, porque eu remeti a educação também para um processo familiar. Não que a educação não seja um processo familiar também, mas eu remetia essa questão de educador, ou seja, quem educa, né, é a família, é a responsabilidade da família educar. Eu sou professor, a minha função é escolarizar, vamos dizer assim. Tinha uma ideia também equivocada sobre o que era uma escolarização. E aí eu fui estudar um pouco sobre isso e descobri que a educação é uma palavra que vem do latim, né? A junção de duas palavras, né? Que é ex e educere. E aí eu fui entender o que significa ex. Né? Ex é guiar ou conduzir. Educere é para fora. Então, quando a gente pensa na educação, na sua raiz, na sua essência, a educação nada mais é do que guiar ou conduzir, né, para fora. E aí eu parei para pensar, né, nessa raiz aqui, falei assim, conduzir para fora. Esse conduzir para fora pode ser simplesmente conduzir para fora de um local para o mundo externo, como também interiormente, né? Sair de uma obscuridade que eu tenho, aqui a obscuridade que eu estou me referindo é a falta de conhecimento. Então, essa obscuridade que eu tenho para um lugar onde seja mais claro o conhecimento. Então, a gente já entendeu o que a educação significa, né? Que a educação nada mais é do que de conduzir, né? Para fora. Então, nós vimos essa questão, então nós sabemos que educação é isso. Então, é conduzir para fora da sua obscuridade. Então,
aquele que educa, o educador, tem essa função de conduzir o indivíduo para fora da sua obscuridade, mostrar o caminho das pedras. Essa que é a ideia da educação em si. Vou citar alguns autores aqui e eu não quero que cause estranhamento para vocês. Por exemplo, Paulo Freire diz, ele é contra uma educação bancária. O que seria essa educação bancária? E aqui eu não estou defendendo ou acusando. Eu estou pegando algumas ideias de algumas correntes e transformando e mostrando qual que era a minha prática e aquilo que eu acredito para a educação. Paulo Freire, ele combate muito a educação bancária. E ele diz que a educação bancária nada mais é do que o professor entender que o aluno é um depositário de informações, que a minha função enquanto professor é simplesmente chegar na sala de aula ou em qualquer lugar que eu esteja dando aula ou conduzindo o processo de aprendizagem e depositar o conteúdo na cabeça do meu aluno. E não é isso, né? Pelo contrário, eu falo isso para alguns professores aqui do colégio, que o aluno, independente de qual meio que eu esteja utilizando, seja o meio virtual ou o meio presencial, o meu aluno não pode perder o brilho, sabe? No olhar, quando ele encontra o professor, aquela admiração que o aluno tem para o professor, como aquela pessoa que mostra para ele, que mostra a sua ótica daquele conceito, daquele conteúdo. A minha função enquanto professor não é simplesmente vir aqui e falar de um monte de conteúdo, não. É mostrar para o meu aluno que saber esse conteúdo é diferencial. Mas é a partir do meu olhar que ele vai criar uma admiração por aquele conteúdo, não. Da maneira que eu, enquanto professor, exponho esse conteúdo para o meu aluno. Se ele vê paixão no meu olhar por aquele conteúdo, é claro que ele vai, ao menos, ser instigado a procurar e saber mais. Pode ser que ele não goste daquilo, pode ser que não seja a aptidão que ele tenha, mas só o fato de você mostrar paixão por aquilo que você acredita é um grande diferencial. E eu acho que é por esse viés que a educação tem que caminhar. O professor ele tem que despertar no aluno ou manter um brilho no olhar do aluno. Pode ser que eu odeie aquela disciplina, ou pode ser que eu não aprecie aquela disciplina, mas só o fato de eu ver aquele professor falando com tanta propriedade, com tanto amor daquela disciplina, eu acabo sendo contaminado por aquilo. Eu acredito muito nisso. Bom, então a gente viu a questão da educação, né? A gente vai começar a falar de uma corrente que a gente chama na pedagogia, que é a corrente interacionista. Temos dois grandes pensadores nessa corrente, que é o Jean Piaget, e nós temos também o Lev Vygotsky. Tá? Eu vou abordar um pouco hoje de Vygotsky, tá? Eu vou abordar Vygotsky, porque Vygotsky acredita muito mesmo, que a questão cultural, a questão histórico-cultural, ou histórico-social. O homem é influenciado, o homem é historicamente influenciado pelo meio que ele está inserido. Aqui eu posso já ver uma discrepância nessa corrente interacionista entre esses dois grandes pensadores, apesar de os dois pensadores acreditarem que a aprendizagem acontece pelo meio. Piaget acredita que só o processo biológico é suficiente para o homem se desenvolver, né? Vygotsky não. Vygotsky acredita que o meio é que vai proporcionar essa questão do desenvolvimento, que é a interação com o meio, né? O processo de experimentação com o meio é que vai fazer com que aquele indivíduo se desenvolva. Partindo desse ponto de Vygotsky, eu posso ver
Eu não quero aqui discutir se isso é uma lenda ou se isso realmente aconteceu, né? Nós temos a história de duas irmãs, Kamala e Amala. Não estou aqui discutindo se isso foi fato ou mito, eu estou apenas introduzindo essa ideia, porque a gente utiliza isso na pedagogia quando a gente quer discutir a questão do interacionismo. Então eu estou introduzindo essa ideia para a gente poder começar a entender que faz todo sentido essa questão do histórico cultural que Vygotsky fala, que o meio vai influenciar no meu desenvolvimento. Então, Amala e Kamala eram duas irmãs que estavam viajando, sofreram um acidente, o avião em que elas estavam, elas caíram e foram encontradas por uma matilha de lobo. Essa matilha de lobos acolheu-as, né, e elas desenvolveram comportamentos esperados para aquela matilha. Então elas desenvolveram, dormiam durante o dia, à noite elas estavam acordadas, a visão noturna era melhor que a visão diurna, a linguagem não foi desenvolvida, elas andavam de quatro. Então, assim, o meio em que elas estavam ia conseguir produzir apenas lobos, né? Então, elas não poderiam ser além disso, né? Então, isso a gente pode influenciar nas culturas, né? Se nós temos um bebê ou vários bebês em várias culturas, eles têm comportamentos diferentes, né? Mesmo tendo a mesma idade biológica, eles têm comportamentos, ações, porque a cultura é diferente. Todo o processo que envolve o meio, as experimentações que ele tem, é completamente diferente. E aí você pode remeter a você. Se você, enquanto indivíduo adulto, olha para o seu comportamento, você pode ver muito do comportamento do seu pai em você. E assim você consegue ver também muito de você nos seus filhos. Por quê? Porque as experimentações a que nós estamos sujeitos, as interações que nós fazemos com o meio vão proporcionar o nosso desenvolvimento. Tá certo? Bom, a aprendizagem para Vygotsky, ela vem antes do desenvolvimento. Eu primeiro preciso ser bombardeado com essa questão da aprendizagem para que eu consiga me desenvolver enquanto sujeito, né? Enquanto homem sujeito, enquanto indivíduo. Essa aprendizagem ela acontece por duas situações, né? Dois instrumentos, os físicos e os simbólicos. Os físicos são os objetos a qual nós estamos inseridos, né? Que nós experimentamos. E os simbólicos são as crenças, os costumes, a própria linguagem. Que também nós estamos, que fazem grande contribuição para a questão do nosso desenvolvimento. Vamos continuar conhecendo um pouco mais dessa tendência, dessa corrente. Ela é fixada em 3 pilares, né? O primeiro pilar vai dizer que as funções psicológicas, elas possuem um amparo na sua questão biológica. Então, para que eu possa desenvolver as minhas funções psicológicas, para que eu possa ter pensamentos um pouco mais elaborados, eu tenho que ter uma maturação biológica também. Então, ele não desassocia essa questão. Ele entende que a maturação, que o desenvolvimento genético é importante. Não dá para uma criança, quando nasce, saber andar. Por quê? Porque ela não tem ainda o aparato necessário biológico para que isso aconteça. Ela não consegue nascer e falar, acabou de nascer e falar.
né? Apesar que a gente vê alguns comerciais de crianças nascendo e já mexendo no celular, mas isso ainda não acontece, né? Eu tenho 3 pilares que solidificam essa questão para Vygotsky. O primeiro pilar, ele vai dizer que as funções psicológicas elas têm suporte biológico. Eu preciso de uma certa maturação para desenvolver certas funções psicológicas. Eu não tenho como esperar que um recém-nascido, que uma criança que acabou de nascer, tenha algumas funções psicológicas comparado a uma criança de 1, de 3, de 5, de 7 anos. Né? Porque o suporte biológico dela ainda não está preparado para aquelas funções. Tá certo? Então vamos lá. Segundo, as funções psicológicas elas vão se desenvolver a partir da relação de homem com meio. Certo? Esse meio é o meio externo, né? Então, essas funções psicológicas, elas vão se desenvolver a partir dessa relação homem e meio. Bom, o terceiro pilar fala da relação homem e mundo, que são desenvolvidas pelos símbolos presentes naquela sociedade. Então, esses 3 pilares, eles vão solidificar a questão desse pensamento de Vygotsky, né? Então, só para a gente recapitular, as funções psicológicas elas vão ter suporte biológico, então precisa de uma maturação para que isso aconteça. Essas próprias funções, elas vão se desenvolver com a interação homem e meio, tá? E a relação do homem e o mundo, ela é mediada, ela se constitui pelos símbolos, seja linguagem, seja cultura, seja política, enfim, tá? Ela é mediada por esses símbolos, né, que nós já vimos lá atrás. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então tá bom. A partir desses 3 pilares, eu entendo que a criança ela sai de um pensamento elementar para um pensamento superior. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui nesse pensamento elementar são os instintos, a própria ajuda que o outro precisa oferecer, né? Ela não tem uma criticidade ainda sobre determinados assuntos. Então, nós estamos aqui no pensamento elementar. E aí, conforme a criança vai experimentando as relações, ela vai crescendo nesse processo, o meio vai influenciando ela vai chegar nesse pensamento superior, que é uma questão mais autônoma, uma questão mais de criticidade. A ideia de Vygotsky é que toda criança tem que chegar nesse pensamento superior, tá? E ele acredita que a escola, assim como Jean Piaget, é responsável por esse processo de desenvolvimento a pensamentos superiores, a experimentação com o meio, a convivência com os outros. Então a escola tem um papel fundamental na formação do indivíduo, tá? Então a escola é responsável, né? Não somente a escola, ok? Mas ela também é responsável pela formação de pensamentos superiores. Então, para Vygotsky, ele entende muito que o homem para Vygotsky, ele entende muito que o homem tem uma relação muito com a realidade. Ele é produto, vamos dizer assim, da sua realidade. Só que o que está no meio disso aqui, é um contexto
sociocultural. É esse contexto sociocultural que faz a mediação entre o homem e a realidade, as suas experimentações, tá? Nós também podemos entender que a linguagem, também para Vygotsky, é um mediador desse contexto, desse homem e dessa realidade. Aqui ele está inserido. O que você quer dizer com isso? Então, vamos prestar atenção, vamos fazer um paralelo aqui. Eu tenho um indivíduo A, certo? Aqui eu tenho uma criança, né? E aqui eu tenho uma tomada. Certo? Então aqui eu tenho uma criança e eu tenho uma tomada. A criança, na sua vontade de descobrir, na sua descoberta sobre o meio, ela simplesmente vai lá e enfia os dedinhos na tomada. Com isso, ela leva um choque. Certo? Ela experimenta uma dor, ela experimenta o choque. Tá? Então, eu tenho aqui uma situação. Aí eu tenho uma outra situação. Eu tenho pode ser a mesma criança, ou uma outra criança que já fez isso. Ela pode sofrer uma mediação por outra pessoa, ou ela pode sofrer a mediação por lembrar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma outra situação em que essa criança, antes de enfiar o dedo na tomada, ela foi interferida por uma outra pessoa, falando: olha, isso vai causar dor, olha, você vai levar um choque. Ela foi barrada de experimentar isso por uma precaução, né, de experimentar esse choque. Outra pessoa disse para ela, mesmo ela não sabendo o que é choque, o que é dor, mesmo nesse processo, essa outra pessoa interferiu, mediou, certo? Essa criança com essa realidade, né? A criança com um choque. Então, essa pessoa entrou nesse contexto sociocultural e falou para ela: olha, isso vai causar dor, isso vai te dar um choque. Ou ela mesma lembrou de que quando ela fez isso numa outra situação, numa outra vez, ela sentiu dor e ela levou um choque. Então, ou o meio, ou outra pessoa, ou o próprio objeto, certo? Ou o próprio objeto fizeram o processo de mediação. Então, alguém falando para ela, não coloca o dedo aí porque você vai levar um choque, ou ela mesma se lembrando que enfiando o dedo em uma outra oportunidade, ela levou um choque. Então, esse processo de experimentação é o que Vygotsky acredita. O que isso tem a ver com a zona de desenvolvimento proximal? O que é a zona de desenvolvimento proximal? Bom, para Vygotsky, eu tenho lá um indivíduo, certo? Eu tenho um indivíduo que está numa zona de desenvolvimento real. O que é isso? Essa zona de desenvolvimento real é aquilo que o indivíduo consegue fazer de forma autônoma. Vamos supor que eu estou numa sala de aula, eu tenho algumas crianças que conseguem amarrar o tênis sozinho. Então elas conseguem lá, sozinho, pegar e amarrar o tênis. Amarrou o tênis, consegue fazer isso numa boa. Isso é a zona de desenvolvimento real dela, aquilo que ela consegue fazer. Então, isso, ela está aqui. Só que nessa mesma sala, eu tenho algumas crianças que ainda não conseguem fazer isso. Elas não conseguem amarrar o tênis sozinho. Elas estão numa zona de desenvolvimento potencial, ou seja, elas podem conseguir amarrar o tênis, o cadarço do tênis sozinho. O que interfere isso? Né? O que elas precisam? Elas precisam de alguém, né, que faça essa ponte, que transforme aquilo que é potencial em algo que é real. Tá? Então elas precisam de um indivíduo um pouco mais evoluído
né, que pode ser a própria criança que sabe fazer esse processo, ou um adulto, para que ela aprenda a fazer, ela tenha aquela habilidade. Então, a minha ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, nada mais é do que a distância daquilo que é real para aquilo que é potencial. Ou daquilo que é potencial para aquilo que vai se tornar um dia real. Esse ciclo, né? Esse ciclo, como que ele funciona? Se essa criança não sabe amarrar o tênis sozinha, alguém entrou nesse processo, né? Fez essa mediação, fez esse processo para que ela ensinasse ela a ter essa habilidade de amarrar o tênis vai se tornar real. Certo? Se tornando real, eu tenho uma outra habilidade ali que ainda vai ser desenvolvida. Tá? Então, isso, aonde que entra a questão do mediador? Né? O meio em que ela está inserida, o próprio professor entra bem aqui nesse processo, nessa lacuna, né? Mostrando para ela como isso vai acontecer, mostrando para ela como é possível ela se desenvolver, mostrando para ela o potencial que ela tem. Né? Então você, pai, o próprio professor, o próprio amigo dela consegue mostrar para ela o que ela consegue fazer. Por exemplo, eu tenho eu não sei tocar violão, por exemplo. Não saber tocar violão está na minha zona de desenvolvimento potencial. Eu preciso de alguém que faça uma mediação para que isso se torne real. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso procurar videoaulas na internet, eu posso pagar uma aula de um professor particular, eu posso pedir para alguém que eu conheço que sabe tocar, me ensinar. Então eu posso criar N estratégias, né, para que essa habilidade do violão saia do potencial e vá para o real. Tá bom? Bom, então eu sei que educação é conduzir para fora. A escola tem função também de criar o pensamento superior, de criar que a criança seja autônoma criticamente, que ela consiga responder a certas perguntas, que tenha convicções, ideais, que ela consiga fazer esse processo, né, desse pensamento superior. Né? E a ZDP nada mais é do que uma distância que eu tenho de algo que é potencial para algo que vai se tornar real. Tem uma frase que pode resumir o que é ZDP, dizendo que da seguinte frase: o que uma criança sabe fazer com a ajuda de um adulto ou de alguém um pouco mais evoluído, ela vai saber fazer de forma autônoma, ou seja, sozinha. Tá? Então, aonde que a escola entra? A escola entra nessa situação também, né? De ensinar a criança a fazer algo com a ajuda de um adulto, nesse caso o professor, ou uma outra criança. Ela vai saber fazer lá no futuro de uma forma autônoma. Então, conforme que essa distância vai se encurtando, né? Porque não é assim, né? Eu hoje não sei amarrar o tênis, amanhã eu já sei amarrar o tênis. Não, é um processo. A aprendizagem é um processo. Então, eu não sei dar a voltinha, então amanhã eu já consigo dar uma volta. Depois eu consigo dar duas. Então, quer dizer que essa distância ela vai se estreitando, ela vai diminuindo, ao ponto de que ela some. Sumiu, quer dizer que aquilo que era potencial se tornou real, ela consegue fazer sozinha. Um dia ela consegue. É igual andar de bicicleta, né? Então, andar de bicicleta, um adulto está lá do lado, né? No primeiro momento, coloca as rodinhas. Então, a criança aprende a equilibrar nas rodinhas. Depois, eu não sei como que vocês fizeram, mas com os meus filhos foi assim, eu tirei uma rodinha. E aí eu fiquei amparando do outro lado. E aí depois que os meus filhos andaram bastante tempo, eu tirei a outra rodinha, e mesmo assim fiquei dando suporte. Até um dia que eu falei assim, bom, agora vamos tentar sozinho. E aí foi. Esse o processo. Então essa distância ela foi diminuindo até ela sumir. Tá bom? Aonde que a escola entra? Nesse processo. Tá certo? Bom, eu acho que eu espero que eu tenha sido claro na minha exposição para vocês.
Eu espero que vocês tenham entendido que educação nada mais é do que conduzir para fora, tá? De uma obscuridade. Eu escuto, eu tinha, né, ao longo da minha prática pedagógica, muitos alunos que falavam assim para mim, na questão matemática: para que eu vou usar isso na minha vida? E em algumas práticas, né, em algum decorrer da minha prática, eu tinha um certo discurso. No final, o meu discurso era: só o fato de você saber já é libertador. Só o fato de você conseguir olhar para aquilo e saber para que serve e qual o sentido daquilo, como resolver aquilo, mesmo que você ao longo da vida não coloque em prática, já é libertador. O conhecimento por si é transformador e é libertador. E aí, então, essa questão da educação, a escola tem uma função muito significativa nesse processo, né, de uma construção de um pensamento superior, as experiências que a criança absorve na escola, o contato social que ela tem na escola, é muito importante para que ela possa se desenvolver um pensamento superior. E aí entra a questão da criticidade, da questão própria de resolver problemas, de uma maturação intelectual que a escola fornece, e as EDP, que é o que a criança sabe fazer com a ajuda de um adulto ou de uma pessoa um pouco mais evoluída, ela vai saber fazer de forma autônoma no futuro. A escola tem grande contribuição em relação a isso. Eu escuto algumas pessoas falando que o online é muito ruim, que o online é muito difícil. A educação nesse momento precisa dessa situação, né, para que as crianças se desenvolvam de forma heterogênea, de forma como indivíduo completo. A escola precisou nesse momento assumir um formato online. A escola ela vai voltar no presencial, claro que vai voltar de uma forma um pouco mais reestruturada por causa da tecnologia, sim, claro, mas o social ainda vai estar aqui, o contato ainda vai estar presente, porque faz parte dessa formação do indivíduo. Nesse momento nós precisamos usar online, e aí eu vejo algumas situações dizendo assim: não dá certo online, não é possível aprender no online. É possível aprender, porque o computador nada mais é do que uma ferramenta, né? O computador nada mais é do que uma ferramenta para desenvolver esse processo, para desenvolver essa aprendizagem. É o meio ao qual nós estamos utilizando, né? Vygotsky está muito bem inserido nesse contexto. É uma ferramenta que nós estamos utilizando para que do outro lado, a outra ponta, o meu indivíduo a qual eu quero atingir realmente seja impactado por aquilo. Bom, é isso aí. Então eu espero ter atingido o objetivo, espero ter sido claro para com todos. E é isso aí, gente. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar, podem me sabatinar com perguntas, que a gente está aqui para responder e acrescentar na vida de vocês, na minha vida, porque é isso, né? Nós vamos aprendendo conforme o tempo vai passando e conforme as experiências que nós temos. Tá bom? Grande abraço para todos e até mais.